Artigo 5º do CPP. Nossos comentários sobre o inquérito policial, sobre a ação penal, o início aqui, a gênese do processo penal. Todo crime precisa ser investigado e ele é investigado por meio de um inquérito policial. Vamos lá? Abra o seu CPP, acompanhe a leitura. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. A ação pública, senhores, é ação penal pública, ação penal incondicional pública. É aquela que quando o crime acontece, as autoridades policiais elas têm que agir imediatamente, elas têm que agir de ofício. E aí vem a regra. Inciso 1º, de ofício. De ofício. Surgiu a notícia de que foi encontrado um corpo na cidade de Vila Velha. A notícia surgiu, o corpo foi encontrado, o rabecão tem que ir lá buscar aquele corpo. Imediatamente o delegado de polícia tem que agir de ofício, ele tem que instaurar o inquérito por meio de portaria. Inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Não surgiu um corpo, não se tornou público um crime, o delegado não tem conhecimento dele, mas um membro do Poder Judiciário tem, um juiz de direito teve conhecimento. Ele determina, ele expede um ofício, uma requisição para que aquele delegado de polícia instaure o inquérito. O Ministério Público também pode fazer a mesma coisa. Ou o ofendido, a vítima também pode fazer isso. A vítima pode fazer uma notícia crime, ela pode ir ao delegado de polícia e pedir para lavrar um boletim de ocorrência contando a sua história, trazendo as provas, sejam elas documentais, testemunhais que ela tem, para que dali em diante a polícia instaure um inquérito e comece uma investigação criminal. Também pode fazer isso quem tiver capacidade para representar a vítima, seja capacidade por representá-la como pai, tutor, curador, mãe, ou mesmo um advogado devidamente constituído por meio de instrumento procuratório com poderes específicos para isso. Parágrafo 1º. O requerimento que se refere o número 2 conterá sempre que possível. Preste atenção. A narração do fato com todas as circunstâncias. Você tem que descrever qual é o fato ocorrido. Lembre-se que no processo penal nós investigamos e julgamos fatos. B. A individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Além de descrever o fato, você precisa descrever o investigado, como ele é, altura, cor, cabelos. Você precisa dizer quais são as razões que provam que ele é o autor do crime. Por que ele é o autor do crime? Você precisa escrever isso ali, para que você tenha a clareza, para que o delegado tenha a clareza de qual caminho ele vai seguir nessa investigação. Inciso C, a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Você tem pessoas que viram o fato, você tem pessoas que chegaram logo após o fato, ou que estiveram antes do fato, pessoas que conhecem você, que conhecem o autor do fato. Você precisa rolar essas pessoas com o nome delas, indicando a profissão delas e o endereço residencial delas. E hoje, nos dias modernos, até se possível indicar o telefone celular delas para que elas sejam localizadas até mesmo por meio do WhatsApp, do aplicativo de transmissão de mensagens de texto. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Você levou tudo isso, escreveu tudo, narrou os fatos, contou tudo direitinho, trouxe prova e tal, mas o delegado de polícia entendeu que ali não tem um fato criminoso e ele determina o arquivamento do feito.
você pode exercer um direito de recurso administrativo. Você pode interpor um recurso contra aquela decisão do delegado para que o chefe de polícia civil do seu estado aprecie aquele conteúdo e ele decida se existe ou não razão para tramitar aquela investigação. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. O que acontece aqui? Se qualquer um de nós tiver notícia de que aconteceu um crime, se nós vermos um crime acontecer, se nós recebermos provas de que aquele crime aconteceu, nós podemos ir ao delegado de polícia e dar a nossa versão, juntar aquelas provas e pedir ao delegado que instaure uma investigação criminal. Está aqui, previsto em lei, esse direito. Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Nós vamos estudar mais à frente que existem crimes que precisam que o ofendido represente para que a investigação siga em frente. Nesses casos, nesse tipo de crime, é necessário a representação. Sem a representação, não pode seguir em frente a investigação criminal. Um exemplo, nos dias de hoje, um crime que teve a sua base modificada pelo projeto de lei de 2019, é o crime de estelionato. Hoje o crime de estelionato só segue em frente se houver uma representação da vítima. E para terminar o artigo 5º, parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Existem crimes, nós vamos estudar no futuro próximo, que são crimes de ação penal privada. A vítima, ela precisa requerer, propor uma ação penal privada, uma queixa-crime. E se ela precisar passar por uma investigação preliminar, se ela ainda não tiver as provas, ela precisa, por meio de um advogado constituído com poderes específicos na procuração, propor a investigação perante a autoridade policial. E a autoridade policial só poderá instaurar essa investigação seguindo essa regra. Precisa do requerimento da parte, a parte com poderes específicos, dando poderes específicos ao seu advogado para representá-lo e para requerer à autoridade policial a instauração daquela investigação, daquele inquérito policial. Espero ter contribuído para o teu desenvolvimento pessoal. Um forte abraço para você. Deus te abençoe sempre.